Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo legal? Todo mundo se cuidando? Essa semana um friozinho, a gente iniciando a semana com um friozinho gostoso, abençoado. Então, vamos falar de história? A gente vai falar agora da matéria sobre invasões, exatamente de uma das várias invasões que tiveram aqui nas nossas terras brasileiras. Então, a gente já falou lá na última aula do governo geral, né? Então, a gente vai ter uma grande importância do nosso terceiro governador no meio dessas invasões que nós vamos estudar nesse capítulo sobre invasões que nós vamos estudar. Então, assim, não era só Portugal que tinha interesse nessas terras, né, do Brasil, não era só Portugal que tinha interesse nas riquezas que nós temos aqui, que nós tínhamos aqui naquela época, né? Outras nações europeias também tinham muito interesse nas nossas riquezas. Holanda, França, Inglaterra, outras nações europeias também tinham, porque tinham muitas riquezas. Quando o nosso Brasil foi descoberto, né, quando chegaram os portugueses aqui nessas terras, eles descobriram muitas riquezas e tinham realmente muitas riquezas aqui. Então, depois que foi criado o governo geral, então a França se sentiu prejudicada porque essas nações, eles não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. Como a gente já estudou, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha. Então, as outras nações já ficaram irritadíssimas que não fizeram parte desse acordo. Então, eles tinham interesse nessas riquezas. E aí, mesmo assim, invadiam aqui as terras e contrabandeavam algumas riquezas daqui, uma das principais lá no comecinho, que é o pau-brasil. Então, a França, ela contrabandeava o pau-brasil. E depois que o governo geral foi criado, eles não iam mais conseguir fazer isso. Eles se sentiram prejudicados, se ficaram irritados. Então, eles resolveram invadir as terras, né, do nosso país, que é hoje em dia a primeira invasão francesa foi ali onde é a Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. Então, quando eles invadiram ali as terras onde fica a Baía de Guanabara, eles criaram uma colônia que veio a se chamar França Antártica. Exatamente, a França Antártica. Aqui, ó, foi a primeira invasão dos franceses, eles chegando na Baía de Guanabara. Então, eles invadiram e criaram essa colônia chamada França Antártica. Só que aí vem a história do governador geral. A gente sabe, e a gente já estudou, que o nosso terceiro governador geral foi o Mendes Sá. E foi o Mendes Sá que conseguiu expulsar os franceses daqui, das nossas terras. Só que os franceses, vocês pensam que eles desistiram de invadir essas terras? Não. Eles não desistiram. Durou muito tempo para eles invadirem de novo. Mas, gente, naquela época, eu já falei em várias aulas de história, que naquela época o que eles visavam? Dinheiro, riquezas. Então, vocês acham que eles iam desistir fácil assim? Demorou muitos anos, então mais de 40 anos depois é que eles vieram a invadir novamente as nossas terras. 40 anos depois, vê se pode. Mesmo depois de tanto tempo, eles não desistiram e invadiram de novo as nossas terras. Só que eles invadiram as terras mais distantes, lá para o ladinho do Nordeste. Exatamente. Então eles invadiram uma nova terra que lá em São Luís, que hoje é a capital do Maranhão, lá em São Luís do Maranhão, eles invadiram e fundaram uma nova colônia com outro nome. Antes eles fundaram aqui na Baía de Guanabara a França Antártica e lá em São Luís eles fundaram a França Equinocial. Exatamente. Sendo que eles ficaram pouco tempo dessa vez. 3 anos depois, eles foram expulsos novamente. E era assim, Portugal e
e os holandeses, os franceses não se davam muito bem com Portugal, não. Mas Portugal, ele se dava muito bem com os holandeses. Por quê? Porque eles faziam negócios por causa da produção do açúcar. Eles faziam negócio com os holandeses. Então, eles conseguiam se entender, eles se davam bem. Só que, o que aconteceu? O rei de Portugal veio a falecer e não deixou ninguém no poder, nenhum parente próximo, nada. O parente mais próximo que ele tinha era o Felipe II, que era rei da Espanha. Agora vocês veem, o rei da Espanha. E a Espanha não tinha um bom relacionamento com os holandeses, né? Então, depois que o rei de Portugal faleceu, veio a falecer, esse Filipe II, que era o rei da Espanha, veio a assumir as terras que estavam no poder de Portugal. E aí o que aconteceu? Todas as nações, todas as colônias ficaram sob o domínio espanhol. E aí travaram-se várias lutas, várias guerras. Então, a relação dos holandeses com a Espanha não era nada boa, nada boa. Então, eles tinham uma relação estranha. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a entrar em guerra, a ter conflitos por conta das riquezas e de não aceitar aquele domínio espanhol, porque eles já tinham um desentendimento já antigo. E o que os holandeses resolveram fazer? Não aceitavam acordo nenhum, então eles resolveram invadir as nossas terras. Então, nós tivemos 2 invasões holandesas. Aqui eu vou mostrar um mapinha para vocês. Primeiro, a invasão holandesa ocorreu aqui, ó, em Salvador. Aqui embaixo onde vocês estão vendo. Primeira invasão holandesa aconteceu em Salvador. A segunda invasão holandesa aconteceu em Pernambuco. Vou chegar mais pertinho aqui para vocês verem. E aí, depois dessa invasão, tanto em Salvador quanto em Pernambuco, então assim, primeiro eles invadiram Salvador e foram expulsos logo depois. Mas aí eles não desistiram e voltaram e invadiram as terras de Pernambuco. O interesse deles em Pernambuco, que lembra quando a tia falou lá das capitanias, as que deram certo, Pernambuco e São Vicente? Então, Pernambuco tinha muitas riquezas por conta da cana-de-açúcar. Então, os holandeses resolveram que eles tinham que invadir ali, exatamente em Pernambuco. E aí, o que eles fizeram? Eles mandaram uma pessoa para cá para tomar conta do governo. E aí, essa pessoa se chamava Maurício de Nassau. Vocês têm a foto dele. Esse daqui era o Maurício de Nassau. Ele era esquisito, né, gente? Eles eram muito engraçados, né? E a gente vai pesquisando cada foto mais engraçada que a outra. Mas olha só, ele veio lá da Holanda para assumir o governo ali exatamente onde eles invadiram, lá em Pernambuco. Então, o que o Maurício de Nassau fez? Ele fez várias melhorias. Vocês vão ver lá no livro de vocês. Aqui nós temos, ele embelezou a cidade, construiu palácios, pontes, canais, trouxe pintores, cientistas. Então ele deixou a cidade de Pernambuco linda, deixou, ó, caprichada. Só que aí Portugal conseguiu se livrar do domínio espanhol depois de um tempo, levantou a bandeirinha de paz com a Holanda, então eles passaram a ter um bom relacionamento novamente, e aí o rei da Holanda pediu que o Maurício de Nassau voltasse para a Holanda. Então, depois que Maurício de Nassau voltou para a Holanda, os holandeses que aqui ficaram em Pernambuco começaram a cobrar vários impostos, várias dívidas para os pernambucanos. E eles se sentiram irritadíssimos. Eles não queriam pagar as dívidas porque eram impostos altíssimos. E aí o que aconteceu? Os pernambucanos começaram e travaram uma luta contra os holandeses. E aí criaram uma luta chamada Insurreição Pernambucana, que a gente vai estar falando mais à frente sobre essa batalha chamada Insurreição
pernambucana. Então, depois que Maurício de Nassau foi embora, é que os pernambucanos começaram a se revoltar contra os holandeses que aqui ficaram. Ok, meus amores? Vamos fazer as atividades do livro? Caprichem bastante, vocês vão fazer as atividades, tem um textinho para vocês lerem, prestem bastante atenção na hora de responder as atividades e se tiver dúvida, leiam o texto com bastante atenção e perguntem lá no grupo, ok? Não deixem de perguntar. A tia fala muito assim, porque em história tem muita coisa para falar mesmo, né? Tem muito texto para a gente falar, para a gente entender. Então, se a gente não ler com bastante atenção, a gente vai continuar sem entender. Então, caprichem nas atividades e não esqueçam do que a tia Carol sempre fala. Coloquem o nome nas atividades e nas folhinhas de vocês. Ok, meus amores? Beijos. Fiquem com Deus.